Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. A seguir, diz assim: vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Acabamos de ler um texto que fala do finalzinho da vida de um homem chamado José, um homem muito conhecido. Ficou conhecido como José do Egito. Ele nunca foi do Egito. Aliás, no Egito ele teve os seus piores traumas, suas piores lutas, suas piores guerras, fracassos, aprendizados. E devido às experiências que ele teve no Egito, ele acabou por ser conhecido. Muita gente se refere a ele como José do Egito. José é um homem de uma vida como um diamante de muitas faces. Qualquer ângulo que você olha para a vida de José, ele reluz. Foi um homem muito especial, um homem que aprendeu muito com Deus, um homem que serve de exemplo para a nossa vida. E eu quero tomar a vida de José nesse texto para falarmos um pouco hoje sobre traumas. Eu creio que todo mundo já teve alguma experiência com trauma. Trauma quer dizer abalo, choque, pancada, impacto. Trauma provoca dor, medo, autopiedade, amargura, desejo de vingança. Trauma emocional é a mesma coisa que qualquer outro trauma. A diferença do trauma emocional é que ele é nos sentimentos, ele é no interior, ele é na alma, ele é no coração. Ele está na vida sentimental, na vida emocional, mas o caminho é o mesmo, é abalo, é choque, é pancada, é impacto. A diferença do trauma emocional para o trauma físico é que um é visível. Todo trauma no corpo, ele deixa um hematoma. E todo trauma na alma, ele deixa um sintoma interior, dentro. Então, no corpo é mais fácil, às vezes, de lidar. Dependendo do trauma que a pessoa sofre, ele mesmo já tem conhecimento do que ele deve fazer. Se o trauma foi pequeno, ele sabe que um esfregão, talvez uma massagem, uma pomada, quem sabe um gesso, quem sabe o isolamento do local por algum tempo. Enfim, dependendo do trauma, ele já sabe quanto tempo ele vai precisar, talvez um mês, talvez um ano, para restaurar a parte traumatizada. Mas quando o trauma ele é emocional, quando o trauma ele é no interior, ele é dentro da vida, aí a dor ela é dupla, porque além de você sentir a dor, o medo, a autopiedade, além de você sentir todas essas coisas, você ainda sente a impotência de não saber lidar com isso. De onde veio? Quanto tempo leva para curar? Tem cura? Não tem? É fatal? Não é? Então, além da dor, além do medo, ainda temos que lidar com a nossa falta de conhecimento. Eu quero meditar com os irmãos um pouco a respeito de traumas emocionais, tomando como base a vida de José, para meditarmos um pouquinho, refletirmos à luz da Bíblia o que nós podemos aprender
daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que toda pessoa teve e talvez ainda teremos experiências nessas áreas. Dificilmente você vai encontrar alguém que não teve nenhum trauma, ou que não tem sequelas de muitos traumas na vida, sejam eles físicos, emocionais ou até mesmo espirituais. Porque às vezes nós podemos separar o espiritual do sentimental do emocional. Mas quero pegar a vida de José para falar de traumas emocionais, este que provoca dor e provoca medo. Às vezes a gente não sabe qual que chega primeiro, se é a dor ou se é o medo. Qualquer lugar que você levou uma pancada, vem a dor e vem o medo de levar uma em seguida. De imediato você protege a parte lesada de qualquer contato, de qualquer experiência, porque ela está sensível e ela não pode ser atingida novamente. Você não conseguiria lidar com outro trauma no mesmo local. Às vezes o medo chega junto com a dor, ou chega antes, ou a dor chega primeiro. Mas eu já disse, na alma é pior ainda porque você não sabe como lidar com isso. E o medo nada mais é do que uma proteção, uma desconfiança de que aquilo pode acontecer de novo. Como doeu, como gerou medo, como gerou uma insegurança, o medo vem te proteger para você não correr o risco de traumatizar de novo. Próximo sentimento que a gente tem é a autopiedade. As lágrimas, o choro, o gemido. A pessoa começa a compadecer-se, criando assim substâncias, caminhos, orientações, armas para ele lidar com essa situação que acabou de imprevisto, atingindo como um impacto, como um choque a sua vida. De imediato vem a amargura. E se em nenhum estágio destes acontecimentos nós encontrarmos a cura, vem a vingança. Então veja que a dor, ela existe na hora do impacto, o medo aparece porque você quer proteger a área atingida. Em seguida nós entramos numa autopiedade, ou seja, é uma muralha que eu crio à minha volta para me proteger, para não ser atingido de novo. E aí eu vou experimentar a amargura, que é um muro que eu crio em minha volta, que me impede de ser atingido, mas também me impede de relacionar com o mundo à minha volta. E depois vem o sentimento de vingança, que nada mais é do que o desejo de provocar naquele que provocou a dor em mim, provocar uma maior ou uma igual nele, para me sentir vingado. Eu quero que os irmãos notem bem isso. O que a gente capta num trauma é a dor e o medo. O que a gente desenvolve é a autopiedade. E o que a gente emite, uma vida traumatizada, imediatamente ela começa a emitir sintomas de amargura e desejo de vingança. A não ser que ela seja curada. Se este trauma não for reparado, é assim que nós vamos viver. A dor e o medo é o que eu recebo. A autopiedade é o que eu desenvolvo. Eu começo a criar dentro de mim situações, mecanismos, orientações, defesas. Eu começo a me compadecer, me curar, me prover de um meio de reagir a este impacto, a este choque. E aí o que vai sair da minha vida nada mais é do que uma amargura, um sentimento de amargura. Eu vou sentir, já disse que é na alma, é um sentimento, é vida emocional, é vida sentimental. Eu vou sentir a vida amargurada pelo impacto que eu sofri, pelo trauma que eu sofri. E agora eu não quero mais me relacionar para não ser traumatizado de novo. Eu crio uma muralha entre a minha vida e as pessoas. E essa muralha, ao mesmo tempo que ela me impede de ser atingido, ela me impede de ver tudo que existe à minha volta. O horizonte, a luz, o bom da vida, o perfume da vida, a cor da vida. Me impede de uma coisa e da outra também. E se eu não for curado aí, eu vou para o sentimento de vingança, provocar a dor. Eu aprendo com a Bíblia que provocar a dor é possível, mas isso não retira a minha dor. Você pode encontrar isso em qualquer situação que você lidou dessa forma. Então a vingança, ela provoca dor, talvez maior ou menor ou igual. Mas mesmo quando a pessoa chega nesse estágio, provocar a dor em quem lhe provocou dor
não elimina, não retira a minha dor. E se o que eu quero é a cura para os traumas da minha vida, eu preciso encontrar na Bíblia, eu preciso encontrar em Deus um caminho para eliminar a minha dor, ainda que eu não tenha que provocar outra. O meu problema é lidar com a minha, porque a dor que mais me dói é a minha. A dor que mais me incomoda é a minha, e não a dos outros. A dos outros pode até me incomodar. Tem gente que sofre com a dor dos outros, tem gente que sofre com os problemas dos outros, mas nada provoca tanto estrago numa vida do que os próprios problemas, a própria dor, o seu próprio trauma, o seu próprio choque. A vida de José é uma vida que nós podemos dizer que poucas pessoas ao longo da Bíblia foram tão vítimas da vida, tão traumatizadas como ele. José, ele, como eu disse, ele é conhecido como José do Egito. Nunca foi do Egito, mas foi no Egito que ele teve as suas piores experiências, os piores traumas. Egito, na linguagem simbólica da Bíblia, simboliza mundo. Nós não somos do Egito, mas vivemos no mundo. E a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Não leia agora, está em João 16:33. Foi Jesus dizendo, estas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo vocês terão aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus, sabendo que no mundo ser ou traumatizar ou ser traumatizado é uma coisa comum, isso acontece. Não quer dizer muitas vezes que é um trabalho feito, que é praga, que é azar. Nós vivemos num mundo caído. Se você não sabia disso, então aprenda, essa é a maior verdade da vida. Este mundo é um mundo caído, é um mundo sentenciado à destruição por Deus. A Bíblia fala que Deus vai recriar novamente os céus e a terra, a vida, tudo. É um mundo que está destinado à destruição, está profetizado o seu fim, está marcado o seu fim com riquezas, com milhares de detalhes. Mas enquanto o fim não chega, a Bíblia fala do fim como se ele já pertencesse ao passado. De tão certo que é o fim. Mas enquanto o fim de todas as coisas não chega, não vem, não chega a hora, não chega o tempo de Deus, nós vivemos num mundo caído. E o mundo, Jesus disse, eu estou dizendo essas palavras para vocês, porque no mundo vocês vão sofrer aflições. Aflição quer dizer luta, traumas, abalos, desconcertos, ações, esbarrões. Tudo que você imaginar de ruim tem no mundo. E você vai encontrar isso no caminho da vida, se não na segunda, na terça, na quarta, na quinta, enfim. Em algum momento da sua existência, se você já não encontrou, você encontrará. Eu creio que você já encontrou os traumas da vida. E Jesus disse, estas coisas eu estou dizendo para que tenhais paz em mim. Jesus está dizendo, vocês vão encontrar no mundo, só na minha pessoa, na minha vida, na minha palavra, no relacionamento comigo, vocês encontrarão paz. No mundo vocês vão encontrar traumas, aflições. Mas nem por isso, não vá desanimar. Ele falou, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ser humano, Deus está dizendo, eu deixei de ser Deus, me tornei um ser humano e vivi uma vida humana e venci o mundo. Se vocês entenderem isso, vocês também poderão vencer o mundo. É possível. Foi para isso que Jesus se tornou humano, para ser um modelo. Por isso ele veio ao mundo para ser o caminho, a verdade e a vida. É um caminho de verdade que conduz à vida e à vida eterna. Não existem muitos caminhos, não existem muitas verdades e não existem muitas vidas. É o caminho, é a verdade e é a vida eterna. José do Egito significa um homem comum, com um nome comum, vivendo uma vida no mundo, no Egito. Egito na Bíblia é símbolo de mundo. E no mundo nós teremos os nossos traumas, por um motivo ou por outro. José teve trauma na família, José teve trauma no governo, José teve trauma com os irmãos, José teve problema com os pais. Por quê? No mundo nós temos que nos relacionar. E relacionamento sempre vai precisar de uma parte para completar a outra. Um exemplo,
Não existe professor bom para um aluno ruim. Se o aluno é mau, todo professor será mau. Se o professor for mau, toda a classe será má. Nunca vai achar a classe boa. Se o emprego é ruim, todo empregado é ruim. Agora, se o empregado é ruim, todo o emprego não presta. Trazendo isso mais para o lado pessoal, nós vamos ver que muitas vezes não basta a pessoa ser um bom filho. Quantos filhos traumatizados no caminho da vida, por causa do relacionamento com o pai, às vezes ele é um bom filho, mas não adianta, seu pai não quer ser pai. E se um pai recusa ser pai, nenhum filho será bom. O contrário é verdadeiro. Se um pai é bom, mas um filho recusa-se a ser filho, nenhum pai será bom. Por quê? O pai tem deveres e direitos, o filho tem deveres e direitos. Mas se ele não quiser saber dos seus direitos e nem dos seus deveres, tem filho que não quer ser filho. Tem pai que não quer ser pai. Tem esposa que não quer ser esposa, tem marido que não quer ser marido. E se o marido não quiser ser marido, nenhuma esposa vai ser boa. E se a esposa não quiser ser esposa, nenhum esposo será bom. Porque todos têm direitos e deveres. E se uma pessoa resolver ser, com todo o seu compromisso, aquilo que ele se propõe a ser, empregado, patrão, filho, pai, esposa, esposo, mas de repente ele está num mundo caído, ele se relaciona com alguém que não quer ser. Nós vamos ver que José era um bom irmão, mas os seus irmãos não queriam ser bom irmão. José tinha um conceito de família, mas os seus irmãos tinham outro, e ele não pôde fazer nada, ele foi vítima disso. Ele não era nenhum homem sem pecado, ele tinha os seus problemas. Mas ele tinha uma visão de família. José foi um homem que aprendeu com Deus, entrou na escola de Deus e aprendeu muita coisa com Deus, mas ele tinha que viver no mundo, e neste mundo caído à nossa volta, nem sempre as pessoas querem ser aquilo que elas foram criadas para ser. Nós temos responsabilidade diante de Deus, mas tem pessoas que não querem assumir aquilo que Deus o fez para ser, ele quer ser outra coisa. E se ele não aceitar ser aquilo que ele foi criado para ser, não adianta as pessoas que vivem à sua volta se matarem por isso. Ele não quer, ele é o dono da sua vida. José, como eu disse, ele era do Egito. Eu posso colocar o meu e o seu nome aqui e dizer, nós somos do mundo, nós vivemos no mundo. De repente você quer ser bom com alguém, mas esse alguém não quer ser bom com você. Você quer ser amigo, você quer ser companheiro, você quer ser tudo que você aprendeu a ser, mas você se relaciona com pessoas que não querem. E agora? Isso traumatiza, isso choca, isso impacta, isso faz um estrago no interior da vida. José, eu posso entender, através da Bíblia, que ele nasceu na melhor família que se podia nascer na época. Dificilmente nós vamos encontrar na época de José uma família mais de Deus do que a família dele. José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, e Abraão era um homem que falou com Deus cara a cara. Olha que linhagem bonita. Deus fala com Abraão, fala, Abraão, eu vou fazer de você uma nação, vou te dar um filho. O filho de Abraão era um milagre vivo de Deus. Sua mãe não podia gerar, eles estavam fora de época, tinha problemas de saúde. E o filho veio perfeito, e agora o filho de Abraão era um milagre, e agora o filho de Isaac era uma bênção, e José era aqui a quarta geração de uma família de Deus. Podemos dizer, se pudéssemos escolher uma família para nascer na terra, nós não acharíamos uma melhor do que essa. José nasceu no melhor lugar. E olha que ninguém pode escolher onde nascer. Tem duas coisas que a gente não pode escolher na vida: onde nascer e onde morrer. Nós não podemos escolher como entrar neste mundo e nem como sair dele. Mas do nascimento ao falecimento, do nascer ao morrer, aí, entre um caminho e o outro, entre o nascimento e o falecimento, nós temos diante de nós todas as nossas escolhas.
Durante o período da inocência, aquelas que alguém faz por nós, e durante a consciência, aquela que nós mesmos tomamos as decisões de escolher. José, ele era como muitas pessoas são hoje. Ele era um cristão, ele era bom, ele era honesto, ele era trabalhador, porém, ele vivia no mundo. E no mundo, até os melhores têm o seu lado humano, o seu lado pecador. Não é porque ele nasceu na melhor família que ele não tinha problemas familiares, ele tinha. E desde a infância, José, ele já foi alvo de um amor preferencial. Seu pai Jacó teve mais de uma mulher e, através das suas mulheres, teve 12 filhos. Irmão de José, mesmo de pai e mãe, foi só ele e Benjamim. E Jacó tinha um amor especial pela mãe de José, Raquel. Ela morreu ao dar à luz o seu irmão Benjamim. E como José amava Raquel, ele transferiu este amor especial que ele tinha por Raquel para José. E José era alvo de um amor preferencial, amor que seleciona, amor que prejudica, amor exagerado. Fez para ele uma túnica de 9 cores, fez dele um filho especial. E isso acabou gerando um ciúmes, isso acabou gerando um desconforto, colocou ele numa posição desconfortável diante dos seus 10 irmãos, que eram irmãos por parte de pai. Imagine uma casa convivendo entre 12 irmãos e 10 tendo ciúmes de um. Motivo de um filho estar contra o outro: amor preferencial, amor que seleciona, amor que não abençoa. Mas não estamos culpando Jacó. Jacó também era uma vítima, ele também foi o preferidinho da mamãe. A mamãe dele, Rebeca, esposa de Isaac, ele era o preferido da mãe. A mãe também foi uma mãe que teve um amor preferencial, escolheu Jacó em vez de Esaú. E ninguém dá aquilo que não recebeu. Como ele recebeu este amor, agora ele transferiu isso para os filhos. Não estamos falando mal nem de um nem de outro. Estou dizendo que no mundo é assim. Mesmo entre os melhores da terra, diz a Bíblia, não há um justo sequer. De repente o problema não é a minha casa, não é a sua casa, não é o meu pai, não é o seu pai, não é a minha família, não é a sua família, não é o meu governo, o seu governo, a sua cidade. É porque no mundo é assim. Todo ser humano tem as suas qualidades, os seus defeitos. O mundo jaz no maligno. Nós somos herdeiros de um mundo caído, já nascemos com o pecado original. Isso existe dentro de nós. E é exatamente isso que vai nos levar a traumatizar alguém ou ser traumatizado por alguém. No mundo tereis aflição. José, depois de sofrer esta educação preferencial, ele perdeu a sua mãe quando ainda era criança. Olha que pancada, que choque. Perdeu a sua mãe na ocasião do nascimento do seu irmão Benjamim. Ele foi perseguido e odiado pelos seus 10 irmãos. Temos que dizer, esse tal de José do Egito teve uma infância ruim. Uma infância péssima. E se a sua infância não foi boa, a sua adolescência foi ainda pior. Aos 17 anos, os seus irmãos tomam a decisão de raptá-lo e vendê-lo como escravo para os mercadores midianitas. E esses mercadores levaram ele e venderam lá no Egito. Então, de preferido, de escolhido, de uma túnica de 9 cores, de um especial de Deus, de uma grande família, agora era um estranho, um perdido, uma pessoa jogada no mundo, sem nenhuma referência, vendido como escravo. Escravo não tinha nenhum direito. Ele era comprado e a partir dali, tudo que ele produzisse na vida era para o seu senhor. Nem os seus filhos, se um dia ele viesse a ter, seria dele, sem direitos. Olha como é que a vida foi amarga para com esse homem. Depois de ser vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, sofreu assédio sexual por parte da esposa de Potifar, fugiu deste assédio, mas ela o caluniou, injustamente dizendo que foi ele que a assediou. E por causa dessa mentira ele foi preso, ficou 3 anos na cadeia, estava lá agora numa prisão do Egito. Não precisa dizer mais nada. Prisão do Egito, você deve imaginar o sistema carcerário do Egito como era.
Estava lá entre os piores da terra, num lugar imundo, num lugar onde ele não tinha nenhum prazer em viver. Isso no auge da sua juventude, abandonado por todos, na prisão ajudou alguns, foi esquecido por eles. Teríamos que dizer, se este homem sobreviver, como será que ele vai viver? Que tipo de vida ele vai ter? Quais serão as sequelas de tantos traumas, de tantas pancadas, de tantos abalos na vida dele? Se sobreviver, nunca será uma pessoa normal, nunca será uma pessoa feliz, nunca será uma pessoa que vai servir de referência ou de exemplo para a vida de ninguém. No entanto, eu acabei de ler um texto aqui, que é o final da vida de José. Estamos lendo o final da vida de alguém que termina de uma forma gloriosa. Alguém que foi bem-sucedido, que terminou como primeiro-ministro do Egito, um homem de Deus, um homem de fé, um homem perdoador, um homem rico, um homem íntegro, um homem forte. O que aconteceu com a vida dele para ele lidar com todos esses traumas que vieram na sua vida? José, quando ele passou por tudo isso, muitas vezes ele tentou se livrar dos seus problemas, como qualquer pessoa faz. Tentou pedir ajuda para um, ajuda para outro, interpretou um sonho aqui e falou, olha, o Senhor está me revelando o seu sonho e você vai ser restaurado. E quando você for restaurado, lembra-te de mim. Fala que eu sou inocente. Fala para o governador que eu estou injustamente. Eu não mereço estar aqui. Mas diz que as pessoas que ele ajudou interpretando os sonhos se esqueceram dele. Foi abandonado nos caminhos da vida. Nós sabemos pela palavra de Deus que nós vivemos no mundo e no mundo nós teremos aflições. Ou seja, os acontecimentos eles chegarão à nossa vida. Ninguém pode escolher onde nascer, ninguém pode escolher como viver. Enfim, de repente, quando você se vê adulto lidando com o seu temperamento, com a sua personalidade, você já vai encontrar muita coisa aí dentro da sua vida que se você pudesse, você arrancaria e jogaria fora, mas não pode mais. São traumas na alma que não deixam hematomas, deixam sintomas. Eles estão no interior. E eles ficam aí, às vezes durante muito tempo, prendendo a pessoa na vida presente, a pessoa vivendo isso no presente, prendendo ela num passado, impedindo ela de caminhar, de avançar ou de olhar, de ver um futuro. Sempre dizendo, você nunca vai ser alguém. José não é o único caso. Moisés passou por situações semelhantes, Paulo, Jesus. Enfim, aprender com a Bíblia a lidar com os nossos traumas, com os traumas que a gente experimenta na nossa caminhada, é entrar na escola de Jesus, de José, de Moisés, de Paulo, de Elias, de Jeremias e de tantos outros. E são pessoas que viveram uma vida, passaram por essas situações, mas eles conseguiram em Deus, como disse Jesus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam disso, que no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês encontrarão paz. Onde José encontrou a cura? Em Deus. O que aconteceu na vida de José? Por cada caminho ruim desse, por cada labirinto, por cada beco, por cada situação que ele passou, nós não encontramos jamais ele abrindo mão da sua fé e do seu Deus. Em cada lugar que ele estava, mesmo não entendendo, mesmo não merecendo, mesmo vivendo às vezes o pior da sua vida, lá estava ele alimentando ainda a sua fé, esperando no seu Deus, acreditando. Parece que José, que viveu tanto tempo antes de Jesus, que se tornou um tipo de Jesus, já sabia dessa palavra de Deus, dizendo, em mim vocês terão paz. Em mim vocês vão encontrar a cura, em mim vocês vão encontrar a única maneira de lidar com essa situação. Porque eu não posso impedir o que o mundo fez, ou o que o mundo faz, ou o que o mundo fará comigo. Não tem como. Não tem como enclausurar uma vida em um lugar da vida e dizer, aqui ninguém vai te atingir. Não existe nenhum lugar seguro no mundo. O único lugar seguro no mundo, segundo a palavra de Deus, é em mim, para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus é um lugar onde você aprende a se proteger, a lidar e a viver com essas situações para ter uma situação de paz.
José aprendeu com Deus a lidar com a dor, com o medo, com a autopiedade, com a amargura e com a vingança. E com Deus ele aprendeu o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. E sempre quando nós somos atingidos, nós tomamos dois caminhos. Ou você entra pelo caminho do ressentimento, ou você entra pelo caminho do perdão. Por quê? Porque toda vez que você é atingido, alguém ficou lhe devendo alguma coisa. Eu já disse que José, ele recebeu dos seus pais um amor preferencial, que receberam dos seus, que receberam dos seus. Enfim, mesmo Abraão sendo de Deus, sendo a melhor família da terra, são humanos, não há um justo sequer. Isso foi passando de pai para filho. Por isso nós vamos encontrar na nossa vida muitas coisas que se nós pudéssemos, nós nos livraríamos dela. Mas não tem como, está dentro de nós. São dívidas que alguém ficou nos devendo e que jamais poderá pagar. Se o seu pai te rejeitou, se alguém que tinha que te amar não te amou, se alguém que tinha que te aceitar não te aceitou, eu te pergunto, como receber isso? Quanto custa isso? Se alguém que tinha que te entender não entendeu, se alguém que tinha que te valorizar não valorizou, enfim, se você encontrar em algum lugar no passado, na sua vida, um abalo, um choque, uma pancada que marcou e não criou um hematoma, criou um sintoma. E isto agora está te prendendo, você tem dois caminhos. Ou você vai ressentir isso pelo resto da vida, ou você precisa eliminar. José usou o caminho da eliminação através do perdão. Eu acabei de ler um texto que os seus irmãos estavam tremendo diante dele. Falou, agora que José é poderoso, vendemos como escravo. E hoje ele não é escravo, ele é ministro do Egito. Tinha fome em toda a terra, o único lugar que tinha comida era no Egito. E os seus irmãos teve que ir lá pedir e comprar comida com ele. Estavam lá agora os 10 prostrados, humilhados, famintos diante dele. E eles entenderam que seria natural. Falou, agora chegou a hora de José devolver todo o mal que lhe fizemos. Por quê? Porque ele é forte, ele é rico, ele é poderoso. Ele vai poder agora acabar com Potifar, com a mulher dele, com o carcereiro, com a prisão, conosco, com os irmãos, com a família. Ele agora tem poder. Ele era a maior autoridade do Egito, estava abaixo de Faraó. Ele poderia reunir todas as pessoas que lhe feriram a alma, todas as pessoas que lhe amarguraram a vida, todas as pessoas que lhe ficaram devendo. Ele poderia reuni-las todas agora e acabar com elas num só momento. E os seus irmãos entenderam isso. Mas José, eu li um texto que diz que ele falou assim, acaso estou eu no lugar de Deus? Eu vou me vingar de alguém? A Bíblia diz que o Senhor disse, minha é a vingança. A Bíblia fala, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Só Deus tem o poder de fazer juízo, porque Deus vê diferente dos homens. Ele disse, na verdade, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou tudo isso em bênção. Era já um plano de Deus me mandando antes de vocês para o Egito, para que hoje vocês não morressem de fome. Eu não vou matá-los, eu vou sustentá-los. E além de sustentá-los, eu vou sustentar também as vossas famílias. Pode trazer todo mundo para cá e vocês terão o meu perdão e a minha bênção. Queridos, nós sabemos que o ressentimento, a própria palavra já diz, é ressentir, é sentir de novo. Ou seja, é dar a oportunidade daquela pessoa que me feriu um dia, continuar me ferindo. Hoje, amanhã e para sempre, eternamente. Então, se o meu pai ficou me devendo, eu vou atualizar essa dívida, e ela vai ficar impagável para o resto da vida. Se não foi o pai, se foi o patrão, o empregado, o irmão, a família, não importa. Se em qualquer lugar a sua vida foi impactada, foi abalada, isso criou um sintoma que trouxe dor, que trouxe medo, autopiedade, amargura. E agora você numa vida amargurada deseja se vingar do mundo, de tudo e de todos à sua volta. Dizendo, eu sou uma vítima do mundo. Enquanto andar por este caminho, você nunca encontrará a cura. Ressentir
significa sentir de novo a mesma coisa que alguém já me fez sentir um outro tempo. É permitir ao diabo, é permitir ao inimigo, é permitir ao seu algoz atualizar a sua dor todos os dias. Quantas vezes no aconselhamento, você vai conversar com alguém e a pessoa diz assim: sabe, pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor agora, que me aconteceu há 10 anos atrás, que me aconteceu há 20 anos atrás. E naquele momento que ele conta, o coração acelera, ele treme, ele chora. Ele desaba. Como se elas tivesse acontecido ontem à noite. Sabe por que ele está sentindo? Porque aquilo está atualizado dentro dele. Aquela pessoa o feriu há muito tempo, aquele impacto atingiu a sua vida há muito tempo atrás, mas agora, recusando-se a perdoar, ou seja, perdoar significa cancelar a dívida, significa eliminar definitivamente a situação. Quando que vem o perdão? Quando é impossível receber. Eu tenho 2 caminhos na vida: ou eu recebo o que alguém me deve, ou então eu cancelo a dívida, ou então eu vou ressentir, eu vou revivê-la para sempre. 3 situações. 2 decisões que me conduzem a 3 situações. É possível receber? Vou receber. Não tenho como receber? Então agora eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou atualizar essa dívida e revivê-la para sempre, ou então eu vou cancelar ela na minha vida, eu vou perdoar. Porque depois que eu perdoar, ninguém me deve mais nada. Se ninguém me deve mais nada, eu não tenho mais do que chorar. Porque uma coisa é o que as pessoas fizeram comigo, que o mundo fez comigo. E outra coisa é o que eu vou fazer comigo. Eu não posso evitar as ações dos outros na minha vida, mas eu posso evitar a minha. Eu não posso evitar aquilo que o mundo vai me fazer, mas eu posso controlar aquilo que eu vou fazer com a minha vida e com o meu amanhã. Se José ficasse num canto da sua vida lamentando, nós diríamos: esse tem razão para lamentar. Esse homem foi azarado, esse homem não teve sorte. Olha que ele era uma pessoa boa, olha que ele era uma pessoa honesta, olha que ele era uma pessoa íntegra, ele era um homem de Deus. Não poderiam ter feito isso com ele. Ele deve ficar agora amargurado pelo resto da vida, porque ele tem razão para isso. Ainda que ele tivesse a piedade de quem estava próximo ou do mundo inteiro, isso não eliminaria o mal no seu coração. José encontrou um caminho, que é o mesmo caminho que andou Moisés, Jesus, Paulo, Pedro. Quem que não sabe de Jesus na cruz do Calvário dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Quando Jesus estava dizendo ao Pai, Jesus estava dizendo: Pai, perdoa, porque ele sabia que o Pai tinha poder para fulminá-los ali. Imagina um filho percebendo que o Pai está presente no ato da crucificação, e a crucificação é injusta. Aquele homem só fez o bem, ele só amou. Ele veio para salvar aquelas pessoas, e eles estavam ali agora folgando, zombando com a sua dor. E Jesus olha para Deus, ele conhece o poder de Deus, ele sabe que Deus poderia destruir todos de um só momento e recriar novamente. Deus poderia fazer um monte de situações, um monte de coisas acontecerem. Deus tinha poder para eliminar com os seus inimigos. Como José estava ali agora numa posição de autoridade, e ele podia vingar, ele poderia produzir uma dor superior àquela que foi produzida no seu coração, no coração das pessoas que o feriram. Mas ele sabia também que se ele fizesse isso, ele ia produzir uma dor no coração dos outros, mas isso não tiraria a dor do seu coração. A vingança, ela produz dor, mas ela não elimina a dor. A vingança destrói vida, mas ela não sara a vida. E José não entrou pelo caminho de autorizar aquele que o feriu, ferir para sempre. Ou seja, vocês me fizeram mal, mas eu não vou continuar atualizando isso, eu não vou ficar ressentindo, eu não estou no lugar de Deus, vocês intentaram, mas como diz a palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. José resolve cancelar a dívida e diz: vocês não me devem nada. Não estou no lugar de Deus, não vou me vingar, não vou me amargurar. Ao contrário disso, eu vou alimentá-los, eu vou tratá-los, eu vou reconduzi-los a uma vida de paz, a uma vida de tranquilidade. E aquilo que vocês fizeram, Deus transformou tudo isso em bênção. Deus mudou o quadro. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10,
nós aprendemos com a palavra que lá diz assim, que nós temos que perdoar para que o diabo, o nosso adversário, não alcance vantagem diante de nós. Porque o inimigo não tem poder para atuar numa vida, a não ser que ela lhe dê condições para isso. E a palavra de Deus, ela está dizendo que se nós ficarmos ressentindo, se nós recusarmos o perdão ou perdoarmos, Satanás vai ficar usando aquele ferimento para atualizar a dor e nós vamos ficar alimentando, ressentindo, e vai chegar um tempo que a vida vai ter tantos sintomas, ela vai ter tantos hematomas, ela vai ter tantos traumas, ela vai ter tanta autopiedade, tanta amargura, que vai ser impossível de ser vivida. Nós vamos encontrar com a fatalidade da vida. Mas aprendemos através da vida de José, que se nós entrarmos não pelo caminho do ressentimento, que produz escravidão, que produz pessoas tristes, pessoas que não conseguem deixar o seu passado no passado. É um passado que nunca passou, continua presente. E cada vez que ele se lembra do passado, ele descobre que é um passado que ele nunca passou. Ele ainda precisa passar. É preciso liquidar com ele, eliminar ele lá onde ele aconteceu. Porque lá alguém fez, lá alguém atingiu, lá alguém feriu, lá alguém ficou devendo, lá alguém se tornou um devedor, ficou em débito com você. Mas a partir de agora, eu tenho como receber? Vou receber. Não tenho como receber? Eu não vou conviver com isso. Eu não vou deixar essa dor que alguém criou no passado ser atualizada, ser corrigida e viver com ela para todo sempre. Eu vou lidar com isso no meu coração e vou abandonar este caminho, deixar ele preso no passado, porque aí eu vou viver o presente, e vivendo o presente, eu tenho como sonhar com o futuro. José teve todos esses problemas. No entanto, você vai olhar no final da vida de José e encontrar um homem sem nenhum ressentimento, sem nenhuma amargura, sem palavras ásperas, sem feridas, sem atingir, sem querer provocar dor. Quando seus irmãos pensaram que encontraram um homem amargurado, um homem ferido, disposto a se vingar, encontraram uma pessoa que aprendeu com Deus ao longo da sua vida, experiências, aprendeu na escola de Deus. Nós sabemos que José foi duramente tratado por Deus. Ele foi protegidinho dos pais, mas não foi protegidinho de Deus. Veja que Deus permitiu ser vendido. Veja que Deus permitiu ser preso. Veja que Deus permitiu ser desprezado. Pastor, mas você não está falando que ele nasceu na casa de Abraão? Por que Deus permitiu isso? Porque ele foi muito preferido dos seus pais. E por ser preferido de Jacó, ele se tornou uma pessoa muito especial, se tornou um delator, se achava muito bom. A soberba rondou o coração de José. José se achou o centro das atenções, José se achou por um momento o melhor do mundo. Ele interpretava os seus sonhos dizendo, olha, eu tive um sonho que o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos vão se curvar diante de mim. E esses sonhos eram de Deus, eles aconteceriam. Mas antes dele acontecer, Deus colocou ele numa escola dura. E muitas vezes ele tentou fugir da escola de Deus. Ele tentou sair da prisão antes da hora. Ele tentou se livrar de situações antes da hora. Mas Deus não permitiu. Deus tratou com a vida de José para criar dentro dele um coração perdoador. Ele aprendeu direto com Deus. Como disse Jesus, em mim vocês encontrarão paz. Talvez se você contar a sua vida para qualquer pessoa à sua volta, você vai impressioná-lo com a sua dor. Talvez até arrancar lágrima dos olhos de alguém. Talvez tirar um sentimento de compaixão do coração de alguém. Mas não vai passar disso. Mas se você contar a sua vida para Jesus, se você colocar a sua vida nos planos de Deus e aprender com Deus, como fez José, entrar na escola de Deus, aprender com Jesus, nós vamos aprender que mesmo que Deus te dê condições de vingar, de produzir dor no coração dos outros, se você entrar por este caminho, você pode até fazer isso, mas isso nunca vai tirar a dor do seu coração. A única maneira de arrancar este mal de dentro da vida, eu já disse que traumas é algo que provoca dor, que provoca medo, que provoca amargura, provoca sentimento de vingança. Isso daí não sai facilmente. Não é simplesmente com uma palestra, não é simplesmente com uma oração, não é simplesmente lendo uma receita ou tomando um remédio.
José entrou na longa escola de Deus e aprendeu ao longo da sua vida, situação por situação, experiência por experiência, aprendendo com Deus a como lidar com este sentimento tão devastador dentro do seu coração. E no final de sua vida, ele aprendeu com Deus a ter um coração perdoador. Conforme diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bem provável, queridos, que você encontre ao longo da sua existência, que eu encontro ao longo da minha existência, situações que, se eu pudesse, eu diria: Deus, como eu faço para arrancar isso da minha vida? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Achar culpados, liquidar culpados, produzir vingança, eliminar culpados, não tira a dor do coração de ninguém. Te leva muitas vezes, te dá às vezes uma satisfação de saber que você está produzindo dor no coração. Aquela satisfação de dizer: eu estou sofrendo, mas ele também, mas eu continuo com a minha dor. Não é isso que a vida de José ensina. A vida de José ensina a nós lidarmos com a dor de tal maneira a liquidar com ela na nossa vida. Não posso impedir aquilo que o mundo me fez e nem aquilo que o mundo me fará, mas eu posso lidar com os sintomas disso na minha vida, olhando para Jesus. José era do Egito e nós estamos no mundo. José sofreu as consequências do Egito e nós sofreremos as consequências do mundo. Mas José tinha Deus e nós temos Deus em Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Estas coisas vos escrevo para que tenhais em mim paz. No mundo, aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós podemos vencer também. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero que você se coloque diante de Deus agora. Eu quero me colocar diante de Deus agora. Eu entendo que Deus quer me ver liberado de todas as sequelas do mundo. O mundo produz todos os dias uma multidão de mutilados. Preste bem atenção nisso. Nós não conseguimos ler as notícias nem da região. É tanta notícia ruim. É tanta coisa ruim acontecendo que ninguém consegue se informar de tudo aquilo que está se passando à sua volta, que é dirá no mundo. Enfim, todos os dias, nas 24 horas do dia, tantas coisas acontecem e isso traumatiza, choca, destrói, abala. São acontecimentos que vão produzir traumas para sempre. O dia de amanhã vai marcar a vida de muitas pessoas para sempre. O dia de hoje marcou a vida de muitas pessoas para sempre. E talvez o dia de ontem marcou a sua vida até o dia de hoje. É um mundo caído, é um mundo cheio de demônios, é um mundo cheio de pessoas produzindo seus traumas. No mundo tereis aflições. Não adianta praguejarmos o mundo, não adianta lançarmos maldição no mundo. O mundo já está amaldiçoado. Foi Deus quem amaldiçoou. Deus disse: maldita é a terra. Ele disse isso por causa do pecado. Foi Deus quem disse: maldita é a terra. E nós vivemos nessa terra. E não tem como a gente evitar isso. Mas hoje nós aprendemos com a palavra de Deus que nós podemos lidar com os sintomas do mundo, com os traumas do mundo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu quero que nesta oração você olhe para a sua vida, principalmente para tudo aquilo que o mundo te fez, que te marcou. Seja na infância, no ventre, antes do ventre, na juventude, na vida adulta.
Se tem alguma coisa gerando amargura na sua vida, cancele essa dívida hoje. Elimine ela. Talvez quem ficou te devendo nem vivo está mais. Não pode te pagar. Ficou devendo. Nunca te pagará. Não tente receber. Cancele a dívida. Perdoe. Perdão significa o definitivo cancelamento da dívida. É você olhar para essa situação amanhã e falar: ninguém me deve nada. Não vamos deixar o mundo nos colocar na fila dos mutilados de amanhã. O mundo produz os traumáticos. O mundo produz as pessoas que viverão com sequelas todos os dias. Mas hoje nós somos advertidos pela palavra para não olhar para o mundo. Jesus disse: em mim vocês vão encontrar paz. Vire-se para Jesus, o autor e o consumador da fé. Tire os olhos do mundo. Assim como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, hoje nós vamos dizer: Pai, eu perdoo. Nós vamos voltar livres, leves, deixando tudo que está no passado no seu devido lugar no passado, para nunca mais vir para o presente. Vai passar definitivamente, e em Jesus nós viveremos em paz. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, e acabamos de ouvir a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o que o mundo tem feito na nossa vida. Ninguém pode escolher onde nascer, ninguém pode escolher o pai ou a mãe, ninguém pode escolher a cor da pele, ninguém pode escolher o bairro, a cidade, o país. Nós viemos ao mundo, Senhor, e de repente nos encontramos num lugar, numa vida, numa situação que tanta amargura traz para a nossa vida. Nascemos, ó Deus, como fruto da sua misericórdia, a vida nos foi confiada, conferida, mas nascemos, ó Deus, num mundo caído, num mundo sentenciado à destruição. Mas agora, ó Deus, na nossa caminhada nós temos o privilégio, a oportunidade de encontrar o autor e o consumador da fé, o Senhor da vida. E eu sei, ó Deus, que o Senhor veio, enviou Jesus Cristo ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não tem prazer na dor, que o Senhor não tem prazer no sofrimento, que o Senhor não tem prazer na injustiça, o Senhor não tem culpa dos nossos traumas. Deus, o Senhor não é a causa de tanta dor, o Senhor não é a causa de tanto sofrimento. O Senhor criou o mundo, Senhor, com toda a vida, com toda a perfeição, mas o pecado, ó Deus, veio manchar a vida, veio produzir os tristes, os infelizes, as pessoas atingidas pelos problemas do mundo. Mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância, e nós queremos tirar os nossos olhos do mundo neste momento e colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Queremos aceitar, ó Deus, o Seu sacrifício na vida de Jesus na cruz do Calvário, para nos curar na alma, para nos curar no espírito, para nos curar no corpo, para nos livrar, ó Deus, de todo fardo, de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia todos os dias. Nós sabemos, ó Deus, que a vida amanhã vai nos reservar situações que muitas vezes vai tentar nos embaraçar, ó Pai. Mas nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja no comando da nossa vida, nos orientando, ó Deus, em todas as nossas decisões, em todos os nossos caminhos. Nós queremos, ó Deus, em Jesus Cristo vivermos a paz, olharmos para o autor e o consumador da fé, aprender com Jesus, lembrar da Sua palavra, lembrar da Sua cura, tomar posse da Sua orientação,
vivermos, ó Deus, a vida que o Senhor nos propôs para viver. Nós não queremos, ó Deus, entrar na lista daqueles que são dizimados no mundo, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano a nosso respeito, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano a respeito de cada um aqui, que o Senhor tem uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida, Senhor, cheia de vida, uma vida, ó Deus, para ser vivida intensamente na Sua presença. Se para o mundo, ó Deus, nós não temos mais nenhum valor, nós sabemos, ó Deus, que para o Senhor nós temos um valor que pode ser refletido através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode pagar tanto, ninguém pode valorizar tanto, ninguém pode ir tão longe por uma vida, que o Teu povo na face da terra, Senhor, nunca se esqueça disso. Que tenhamos, ó Deus, esta percepção de entendermos o quanto o Senhor nos ama e o quanto a nossa vida é importante para o Senhor. Que todos, ó Deus, aqui nesta noite possam entender que se o mundo não nos amou, o Senhor nos ama. Se alguém ficou nos devendo, o Senhor nada nos deve. Se alguém não nos aceitou, o Senhor nos aceita. Se alguém não nos valorizou, o Senhor nos valoriza. Se alguém não se importa conosco, o Senhor se importa. Se a nossa vida já foi descartada para muitos, ela nunca saiu dos Seus planos. Ajude-nos, ó Deus, a entendermos que o mundo nos feriu, mas o Senhor jamais. O Senhor veio para nos curar, para que tenhamos vida e vida em abundância. Permita, ó Deus, que todas as pessoas que Te ouvirem, que Te conhecerem na terra, sintam este amor. Que elas sejam amadas, que elas percebam, ó Deus, o quanto o Senhor valoriza, o quanto que o Senhor ama, o quanto que o Senhor importa, como elas são importantes, como elas fazem parte, ó Deus, dos Seus planos na face da terra. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Que esta compreensão reine no nosso coração, que esta compreensão esteja sempre viva dentro de nós, para nunca, ó Deus, sermos mutilados no mundo. Para nunca, ó Deus, vivermos uma vida de sentenciados a tristes e amargurados, mas vivermos, ó Deus, uma vida plena de felicidade em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, esta é a Tua hora, Senhor. Nós oramos agora para que o Senhor trate especialmente com vidas aqui neste momento agora. Agora, Senhor. Deus, mude a vida de alguém para sempre agora. Que a Tua ação, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito Santo venha ao coração do Teu povo agora, porque a palavra traz a fé e a fé traz o Teu agir na nossa vida. Não importa o que o mundo fez até hoje, nós queremos Te pedir que o Senhor faça algo agora, Senhor. Agora. Assim como o mundo marcou vidas aqui até hoje, eu quero, ó Deus, que o Teu Espírito Santo marque ela a partir de agora. Que hoje, ó Deus, seja um dia como um divisor de água, seja um marco de um reiniciar, Senhor. De um novo tempo, de uma nova vida, de um novo destino, de um recomeçar na Tua presença hoje, Pai, a partir de agora. Para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, na vida da Tua igreja. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos.